eu vou pegar com vocês aqui, deixa eu ver se está gravando. Está gravando. Eu vou pegar com vocês o material, vou abrir o material aqui para a gente olhar, e em qualquer intercorrência vocês me chamem aqui, ou no áudio ou no chat. Bom, então pegando aqui o nosso material, eu falei com vocês na última aula até essa parte aqui dos princípios, né? Nós falamos até aqui os princípios da boa-fé, conservação dos contratos, passamos mais rapidamente em cima da onerosidade excessiva, porque esse princípio será um objeto de aula específico dele, tá? Nós vamos ter uma disciplina aqui nesse semestre falando da onerosidade excessiva, um conteúdo falando da onerosidade excessiva. Então, nós vamos começar aqui a formação dos contratos, tá? Na formação dos contratos, quando é que eu tenho um contrato que eu posso dizer que é perfeito acabado? Ou seja, um contrato formado. Quais são os requisitos para eu falar que houve um contrato de fato? O primeiro requisito que tem é a proposta. E o segundo requisito para falar que houve um contrato é a aceitação, tá? Que é o que a gente vai estar falando agora, que é a questão da aceitação, tá? Então, nós vamos trabalhar aqui com a proposta e a aceitação. Bem, antes de entrar com a formação dos contratos, eu quero lembrar vocês, conforme nós já estudamos até agora, que o princípio que regem os contratos, que vai reger os contratos, é o princípio, um dos, né? Autonomia da vontade. O que significa isso? As partes têm liberdade de contratar o que quiser, né? Se o contrato estiver dentro do texto de lei, dentro das suas 20 espécies contratuais, nós temos aí um contrato nominado, né? Um contrato tipo que é tratado no Código Civil. Mas nem todos os contratos vão estar aqui especificados, os tipos de contratos possíveis. Aí nós teremos a figura do contrato inominado. Bom, qual é o princípio que vai reger, então, para eu fazer um contrato, para eu formar um contrato? O princípio que vai reger isso aqui é o da liberdade de contratar, consoante a autonomia da vontade. Está lá no artigo 421, que vai dizer assim, do Código Civil: a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Então, o que vai limitar a liberdade de contratar, de fazer um contrato, tanto na sua proposta como na sua aceitação, vai ser a função social do contrato, que tem a ver com os princípios da legalidade, da boa-fé, né, e da moral, dos bons costumes, da moral. Se ferir a lei ou a boa-fé, os bons costumes, a moral, aí eu não tenho essa liberdade para contratar, eu teria um contrato aí considerado ilícito. Bom, então, quando a gente vai falar em contrato, esse contrato ele pode ser classificado de duas formas, que eu já vou adiantar aqui para vocês. Ou esse contrato vai ser chamado de consensual. Consensual vem da palavra consenso. Significa que basta a vontade das partes para esse contrato ser declarado perfeito e acabado, ou seja, houve um contrato. O contrato real, além da vontade das partes, eu tenho que ter a prova de que o objeto foi entregue. Então, por exemplo, a compra e venda. Você vai numa loja, compra uma geladeira parcelada em 10 vezes para pagar a primeira parcela em novembro. Vamos supor esse exemplo aqui. Bom, o fato de você poder pagar a primeira parcela em novembro significa que, se por acaso eles não quiserem entregar a geladeira, a loja tem esse direito de recusar a entregar a geladeira sob a alegação de que você ainda não pagou a primeira parcela, porque ela mesma permitiu que fosse paga em novembro? Não tem. Porque a compra e venda é um contrato consensual. Se uma pessoa ofereceu uma coisa para você e você aceitou, você tem aí um contrato perfeito acabado, um contrato fechado entre as partes, certo? Bom, no contrato real seria, por exemplo, o depósito. Imagina que você vai ao banco fazer
fazer um depósito em dinheiro de R$ 500. Aí você vai ao banco hoje, às 15 horas, depositar os R$ 500. E você não sabe por quê, o dinheiro não caiu hoje, sendo que você foi no caixa físico, na boca do caixa, fez o depósito em dinheiro e o banco não creditou isso na hora na sua conta. Esse dinheiro veio a cair na sua conta. Pelo menos ela não veio com 30 Poderia? tá? Não poderia. Por quê? Porque o contrato real, que é o depósito, ele só vai considerar perfeito acabado com a entrega daquele dinheiro. Então, se você levou o dinheiro tinha que cair na sua conta na mesma hora. Portanto, o tempo inteiro nós estamos fazendo relações contratuais, né? Ou nós estamos fazendo igual esse do depósito de banco, que é chamado de depósito mesmo. Fazemos muito compra e venda sem perceber que está realizando compra e venda. Então, as etapas básicas de um contrato seria a proposta e a aceitação, certo? Primeira, a proposta. Bom, o contrato, então, ele resulta de uma manifestação de vontade das partes, que é essa proposta. Essa proposta também é chamada de oferta, solicitação ou oblação. Só que não basta só a proposta para falar que houve um contrato. Tem que ter também o quê? A aceitação, tá? Então, quando tem a proposta e houve aceitação, nós temos, a priori, aí, o que a gente chama de contrato perfeito e acabado. Então, eu posso dizer que, de fato, houve esse contrato. A proposta, ela vincula o proponente. Então, uma vez que eu fiz uma proposta para alguém, enquanto eu estou aguardando a aceitação dessa pessoa, eu estou obrigada a essa proposta. Eu não posso voltar atrás na minha proposta. A menos que eu esteja ainda negociando esse objeto com a pessoa. Essas negociações preliminares são chamadas de pontuação. Pontuação é a fase em que as pessoas ainda não fecharam o negócio, ainda estão negociando. Mas se fecharam o negócio e houve a proposta, a parte é vinculada a essa proposta, tá? Na pontuação, que é essa fase da negociação preliminar, eu não vou falar de responsabilidade das partes nessa fase. Porque se eu estou negociando, por exemplo, a pessoa vira para mim e fala assim, eu tenho um carro para vender, eu estou vendendo ele por 25 mil, você quer comprar? Aí eu falo, olha, eu estou achando pesado, 25 mil, eu não tenho dinheiro, mas se você fizer para mim por 23, a gente pode conversar. Então, eu não estou aqui ainda na proposta, ele que me ofereceu ainda não está vinculado na proposta, porque eu estou negociando com ele ainda esse valor, certo? Mas a partir do momento que ele vira para mim e fala assim, não, tudo bem, então eu vou fazer para você por 23 mil à vista. A partir do momento que ele fala que é por 23 mil à vista e não me deu prazo para responder, eu ainda tenho um prazo razoável para eu aceitar. Durante esse período aqui, se ele vender esse carro, eu tenho ação contra ele, porque aí ele já fez uma proposta, eu não estou mais na negociação. Isso porque há um princípio que está no artigo 427, que vai falar que a proposta vincula o proponente. Então, vamos ler. O artigo diz assim, a proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio ou das circunstâncias do caso. Então, se não for nessas três situações, das circunstâncias do caso, da natureza do negócio ou dos termos desse negócio, quem propôs alguma coisa para alguém, se ele der tempo para essa pessoa responder, enquanto essa pessoa não responde, ele não pode pegar esse mesmo objeto e vender ou passar isso para alienar esse objeto de outra forma, enquanto ele está à espera da outra pessoa. Essa outra pessoa poderia processá-lo, o que não acontece na pontuação. Lembrando que na pontuação eu ainda estou negociando. Então, se eu estou negociando, olha, tá caro, vamos fazer mais barato aí por 23 mil, e ele fala, vou ver aqui, peraí. Enquanto estão discutindo esse negócio, ele pode, o proponente, fazer o que ele achar que deve com esse carro, entendeu? Porque ele não teria um vínculo comigo, tá? O máximo que eu poderia é uma responsabilidade de perdas e danos se eu provar que houve uma intenção dele de falsa manifestação de interesse. Ele ficou me enrolando e me fez perder
um outro negócio que eu tinha, certo? Então, ele ficou aí criando expectativa em mim de um negócio, eu perdi um outro negócio, sendo que o que ele falou que tinha para me vender nunca existiu, tá? Bom, então vamos lá. Nós vimos que no 427 a proposta vincula o proponente. Nesta fase, então, nós temos a figura do proponente, que é aquele que propõe, certo? Quem vai fazer a proposta. Nessa fase da proposta, que é diferente da fase da negociação preliminar, que é pontuação, aqui ela recebe um nome, se chama solicitação. Então, quando há de fato uma proposta, o proponente se vincula a ela porque ele está na fase agora do que é chamado de solicitação. Bom, aqui eu fiz um apenso aqui sobre a diferença entre a oferta no CDC e no Código Civil. É o seguinte, a proposta feita ao público, ela é chamada de oferta. E quando esse público é o consumidor, ele é regido pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, se alguém faz uma proposta para mim, eu tenho só a fase, eu só tenho a solicitação. O João propôs vender o carro para mim. Então, nós estamos aqui na solicitação, certo? Mas quando o João propõe a venda desse carro através de um jornal, aí ele já tem a oferta, que é o público. Se ele põe isso aí, ele é uma pessoa, o João é uma pessoa física, propõe vender o carro dele, por exemplo, na OLX, esse público aí não é consumidor. Você tem uma relação civil entre João e o pretenso comprador aí para quem ele está oferecendo. Mas a partir do momento que ele é uma pessoa jurídica, por exemplo, ele é uma concessionária de veículos e oferece esse carro, essa oferta aí é voltada para o consumidor, que é regido pelo Código de Defesa do Consumidor. Nos dois casos, recebe o nome de oferta. Então, repetindo, a oferta é a proposta que é voltada para o público, tá? Não é só para uma pessoa. Então, aqui ele traz o seguinte, que a oferta de contratar, que uma parte faz a outra pelo proponente, ofertante ou solicitante, é regida tanto pelo Código Civil como pelo Código de Defesa do Consumidor. Bom, então, repetindo o que eu já tinha falado, a proposta, ela obriga o proponente que não poderá voltar atrás, né? Pelo princípio da vinculação ou da obrigatoriedade da proposta. Essa proposta, então, ela gera uma eficácia cogente, obrigatória, seja de proposta ou seja de oferta, com exceção dos artigos 427 e 428. Bom, o 427 são os 3 casos que eu falei. Quando é que a proposta não vincula? Se provar que pela natureza do caso, pelas circunstâncias ou pelo termo desse negócio, ela não vincular. Né? Então, é um negócio que depende dessas 3 situações para ele se concretizar. Então, cada caso é um caso. E o 428 vai dizer assim, deixa de ser obrigatória a proposta se feita sem prazo a pessoa presente, ou seja, eu não determinei prazo, e essa pessoa, para quem eu estou ofertando, ela está presente no momento da proposta. Se essa pessoa não aceitar imediatamente a minha proposta, eu estou livre para negociar isso com outra pessoa. Aí ele vai dizer aí que considera-se presente, também presente, a pessoa que contrata por telefone ou por meio de comunicação semelhante. Então, tá, nós temos um termo jurídico aqui que é chamado de presente. O que seria o presente no contrato? Presente é aquela pessoa que, em tempo real, pode responder à proposta. Então, por exemplo, se eu estou conversando com alguém no WhatsApp, liguei para alguém, né? Estou falando com ele ao mesmo tempo ali na câmera, então ele está em tempo real. Se eu proponho alguma coisa para ele e ele não fala nada, eu entendo que ele não aceitou. Se eu estou conversando com a pessoa em tempo presente, por um chat, por exemplo, eu estou em tempo real, porque ele está vendo ou manifestando ali para falar. Esse síncrono que a gente está fazendo, essa aula síncrona, ela ocorre em tempo real.
Então, se alguém está usando de algum software para fazer uma conferência, né, síncrona, e te propõe alguma coisa, está em tempo real. Se você não manifesta naquele momento, significa que você não aceitou e desobriga o solicitante. Agora, quem que é ausente? É aquele que não pode responder em tempo real. Então, se você manda uma proposta pelo e-mail, se você manda uma proposta pelo WhatsApp, né? E a pessoa não está ali online, então ela não está no tempo real. Se ela não manifestou, aí ela não é considerada presente. Ela é considerada ausente e vai depender do tempo que você deu para ela responder aquilo ali. Então, veja bem o que ele vai continuar, que é o inciso 2, que é o caso do ausente. Então, retomando aí o inciso 1 do 428, ele considera presente, então, a questão do tempo real. Por exemplo, ele cita até o telefone ou meio de comunicação semelhante. Então, o telefone, se você está falando com a pessoa naquele momento, aquilo ali é em tempo real. Ele é um presente. Então, se ele não manifestar aceitação naquele momento, desobriga aí o proponente. Agora, inciso 2. Se feita sem prazo, a pessoa ausente tiver decorrido tempo suficiente para chegar à resposta ao conhecimento do proponente. Então, eu fiz sem prazo para uma pessoa, que é o oblato, né? Quem está na expectativa de responder isso aí. Se eu não marquei um tempo para ele responder, o que vai ser considerado aí é um tempo razoável. O legislador não falou qual seria. Então, cada caso é um caso, né? Esse tempo razoável teria que chegar à resposta dessa pessoa, né? Que aí ainda não é aceitante, porque se eu aceito, eu tenho um contrato fechado. Mas eu ainda estou pensando, então, que é o que o 428 está colocando. Eu propus para alguém eu propus pelo e-mail, por exemplo, então ele é um ausente, não estabeleci prazo para ele me responder, eu tenho que aguardar um prazo razoável, só que o legislador não fala qual é o tempo. Em média, o Código Civil, nessas omissões, a gente acaba usando por até costume, 10 dias, né? Que seria um prazo, 10 dias é mais ou menos o que o Código usa, nesse caso de avisos, notificações. Se não responder mais ou menos nesse período, significa que a parte não aceitou, tá? Já pegando o gancho aí nessa expressão de aceitação, enquanto a parte não aceitou, ele é chamado de destinatário. Então, se eu proponho a venda do meu carro para o João, eu sou a proponente. O João, ele é o destinatário, chamado de policitado. Eu também sou chamada de policitante. Então, o proponente, que é quem propõe, ele recebe o nome de proponente, policitante, porque nós estamos na fase da policitação, ou oblate, que tem a ver com a proposta. Enquanto não há a aceitação de fato, a outra parte a quem foi destinada essa proposta é chamada de policitado, oblato ou solicitado. A partir do momento que ele aceita, ele é chamado de aceitante ou oblato também, tá bom? Então, cuidado com esses termos jurídicos. Bom, o inciso 3 vai dizer, ainda do artigo 428, se feita a pessoa ausente não tiver sido expedida a resposta dentro do prazo dado. Então, eu fiz a uma pessoa que não estava em tempo real, ela é ausente, e eu dei um prazo para ela me responder de 5 dias. Passados os 5 dias, ela não manifestou, então eu, como proponente, estou desobrigada também. E o inciso 4, se antes dela, ou seja, antes dessa aceitação, ou simultaneamente com essa aceitação, chegar ao conhecimento da outra parte da retratação do proponente. Eu ainda não aceitei, ou quando eu fui aceitar, no momento de eu aceitar, chegou para mim uma mensagem, né, que pode ser pelo WhatsApp, ou pelo e-mail, o que for, em que o proponente retrata, ou seja, ele desiste do negócio, ele fala, olha, infelizmente eu te fiz a proposta de 22 mil no carro, mas eu não vou vender mais o carro.
E foi no tempo que eu, ou na data, ou antes, ou no mesmo dia que eu ia responder. Na hora de eu responder, eu recebi essa mensagem. Então, o proponente não é mais obrigado a manter esse negócio comigo, certo? A me oferecer e manter esse negócio que ele fez comigo. Bom, continuando aqui, então nós temos essa situação aqui, que é a perda da força vinculante da proposta em razão do decurso do prazo. Aí nós estamos falando, então, do prazo de validade dessa proposta, retomando o artigo 428, fala de duas situações, que é a proposta feita ao presente, que é a pessoa que está em tempo real. Se a proposta é feita ao destinatário presente, nós temos aí, o prazo dele responder é imediato. Se ele não fizer, o proponente fica desobrigado dessa proposta. E entre ausente, nós temos duas situações. Ou ele não dá prazo, e o legislador fala que ele teria que esperar um prazo razoável, se não responder razoável, ele desobriga, ou ele dá um prazo e esse destinatário, que de fato ele é um policitado ainda, ele não respondeu enquanto o policitante retratou, arrependeu da proposta, ou quando ele foi responder, no dia dele responder, chegou para ele a retratação do policitante. Aí, esse policitante fica desobrigado. Bom, então nós falamos aqui do artigo 428, retomando aqui que é feito entre... Professora? Oi? Pode falar. Esse prazo de validade da proposta, ele é acordado entre o proponente e o aceitante? Sim, o inciso 2, ele fala que ele não tem prazo, né? Porque pode acontecer que a pessoa não sabe da lei e não estabelece prazo. Se for entre ausentes, repetido, essa questão do prazo aí, que é dado ou não, seria entre ausentes, porque entre presentes, ele tem que falar imediatamente, a transição imediata da vontade. Se ele não falar que aceita na hora, ele desobriga aí o proponente. O problema está no ausente, que é aquele que não está ali no tempo real para responder. O inciso 2, ele fala, quando não deixa prazo, a resposta tem que acontecer no tempo razoável. Mas o legislador não falou qual é esse tempo. Então, vai depender de cada caso, né? O juiz, nessa hora, se ele for invocado, ele vai ter que analisar conforme as circunstâncias, o tipo de negócio. Agora, se eles dão um prazo, aí tá simples. O prazo é combinado entre as partes. E aí, uma observação acrescentando. Esse prazo que as partes combinam, ele é decadencial. Tá? Essa é uma das diferenças entre a prescrição e a decadência. A prescrição, o prazo é sempre determinado na lei. Tá? A decadência, ou está na lei, como aqui não falou qual seria esse prazo, porque esse prazo é livre, as partes podem deliberar um prazo de 1 ano, a depender do negócio que for que elas estiverem fazendo. Ou, na decadência, ou a lei estabelece o prazo, ou então esse prazo é determinado pelas partes. Então, resumindo, quando as partes determinam prazo, você pode ter certeza que é decadência, tá? Porque a prescrição não pode ser determinada pelas partes, ela só decorre da lei. Repetindo, decadência, o prazo é estipulado de duas formas, ou da lei ou entre as partes. Prescrição, só entre as partes. Então, o inciso 3, ele vai falar de quando as partes vão colocar o prazo. Então, até a resposta do destinatário, que é o policitado, o policitante... Professora, licença. Oi? Professora, a sua voz não está saindo nítida, está chiando e horas fica sem som. Ah, é? Peraí, deixa eu ver. Deixa eu voltar lá. Gente, tá ruim a voz para todos? Sim, senhora. Sim, professor, está até baixo a sua voz. Tá tipo dando interferência. Tá ruim, sim. E agora? Oi? Parece que normalizou. Parece, pelo menos. Deixa eu ver aqui, peraí. Pra mim melhorou. Deixa eu pegar um pendrive aqui para abrir de outra forma. Eu vou abrir ele no meu outro computador. Vocês estão com a apostila aí, não estão? Eu estou. Então tá. Então eu vou abrir a apostila aqui. Porque eu acho que na hora que abre esse share screen, ele dá tilt. Deixa eu ver se eu ponho o microfone aqui, ver se melhora também. Qualquer coisa vocês me falam.
Cadê o microfone, gente? Peraí. Tá faltando uns minutinhos só. E agora? Melhorou? Melhorou. Bem melhor. Tá bom. Então Melhor, professor. Então, vamos lá. Eu fiquei até... Vou abrir até o contrato errado, que são contratos... São CIL 3. Apostilado. Beleza. Então, vocês vão acompanhando por aí, tá? Então, eu falei aqui, ó. Vamos ver se tem alguma dúvida. Repetindo. Questão do prazo que a Amanda estava me perguntando. É o seguinte, o prazo, ele está regulado no artigo 428 do Código Civil. Ele fala de duas situações dessa proposta. Ou ele é feito para os presentes, ou ele é feito para os ausentes. Quando essa proposta é feita para os presentes, que é o artigo 428, inciso 1, conforme está na apostila aí, a resposta do policitado, que é ainda aquele que não aceitou, ela tem que ser imediata, sob pena dele não responder imediatamente, desvincula, desobriga o policitante. Beleza? Até aí, entre presentes? Está aí, ó, no item, na folha 3 da apostila. Prazo de validade da proposta, artigo 428. Entre presentes, pessoa que mantém contato direto e simultâneo com a outra, negócio realizado pessoalmente, meio de transmissão imediata, como o telefone e o chat, por exemplo. O aceitante toma ciência da oferta quase no mesmo instante que ela é emitida. Então, ele tem que fazer transmissão imediata da aceitação. Se não fizer, desobrigou o policitante. Beleza. Entre ausentes, é que muda. Você tem duas situações entre ausentes, que é o inciso 2 e o inciso 3, que é a pergunta da Amanda. O inciso 2, ele não estipula prazo. Esse é o problema. Eu oferto, por exemplo, para a Amanda, pelo e-mail, Amanda, eu tô com um carro para vender assim, assim, assim. Você quer comprar? Tô vendendo ele à vista no mercado, aí na tabela FIP. O carro vale 30 mil, mas eu tô apertada. À vista eu entrego por 25 mil. Só que eu mandei por e-mail. E a Amanda, então ela não está em tempo real. E não dei prazo para a Amanda. O que o inciso 2 fala? Vou ler de novo. Ele fala assim, ó. Se feita sem prazo a pessoa ausente tiver decorrido tempo suficiente para chegar à resposta ao conhecimento do proponente. Então, como eu não marquei prazo para Amanda, o que é esse tempo suficiente? Esse é o problema. Não, como não estabelece, cada caso é um caso. No silêncio, o Código Civil tem por costume adotar 10 dias. Mas isso não, eu não estou falando que tem que ser 10 dias, gente. Cada caso é um caso. Estou falando que é uma prática do judiciário adotar esse prazo no silêncio das partes quando ninguém manifesta. Certo? Mas o juiz pode entender que, por exemplo, a Amanda teria até 30 dias para me responder. E nesse período, como eu não estabeleci um prazo para ela, eu não sei se ela viu o e-mail, eu fico obrigada a manter a proposta para a Amanda, sem poder vender esse carro, porque eu estou esperando a resposta dela. Agora, logicamente, eu imagino, uma questão de lógica, passou 2 meses, ela não me respondeu, presumo que ela não quer. E aí eu parto para outra agora. O que custa a pessoa ligar, né? Então, o legislador criou essa regra aqui. O código aqui, gente, só para vocês terem ideia, o código é de 2002, mas ele já estava elaborado em 1973. Naquela época, em 73, não existia internet, né? Telefone naquela época era aqueles de botão, quando era muito moderno, ou aqueles de rodar assim, ó. E era muito caro ter telefone. Então, o legislador criou essa regra para aquela realidade. Hoje a realidade é outra. Você comunica pelo Instagram, você tem vários meios de comunicar com a pessoa. Mas ainda está nessa regra aqui valendo, tá bom? Gente, ainda está cortando o som? Ou não? Não, professora, tá ok agora.
Ah, tá, porque estão mandando que está cortando o som. Pode ser o e-mail da pessoa, né? Ó, a internet da pessoa. Bom, então, voltando aqui. Então, essa primeira situação dos ausentes, que é o inciso 2, que é complicada. O inciso 3 é simples, porque aí eu dei o prazo. Aí ele diz assim, ó, se feita a pessoa ausente não tivesse despedida a resposta dentro do prazo dado. Quem deu o prazo aqui agora? O policitante estabeleceu um prazo. E lembrando que eu falei que o prazo, quando é feito entre as partes, ele é chamado de decadência. Se a pessoa não responder, e aí o prazo é livre, eu posso dar para ela 2 dias para ela responder. Não me respondeu, eu fico livre. Uma semana, não me respondeu, eu fico livre, entendeu? Só que tem 2 situações para eu, proponente, me libertar dessa proposta, me desobrigar dessa proposta. Ou ela não me respondeu nos 2 dias que eu dei para ela, ou quando ela foi me responder, ela recebeu uma retratação minha. Ela ia me responder, na hora dela responder, chegou o e-mail dela, meu, falando assim, olha, eu sinto muito, como você não me respondeu, eu me arrependi do negócio, eu sei que eu te dei 2 dias, mas eu não vou mais continuar com esse negócio, eu não vou vender mais o carro, por exemplo. Então, eu teria, nesse mesmo prazo, como retratar. No mesmo prazo que eu dei para ela, eu tenho para me retratar enquanto ela não responde. Traduzindo, se eu dei para ela 5 dias, e enquanto ela não me responde nesses 5 dias, eu, como proponente, posso me arrepender também do negócio e desfazer esse negócio, essa proposta. Aí eu me desobrigo também, que é o inciso 3. Certo? Beleza. Logo mais vai cair aqui, e assim que cair, a gente vai voltar no mesmo link para completar nossos 10 minutos, tá, gente? Que são, eles pediram para a gente dar aula que são 80 horas, para dar 1h20, certo? 1h10, 1h10. Então, aqui dá 40 minutos. Eu vou confirmar aqui, depois eu vejo com vocês. Bom, voltando aqui, questão de prazo de validade das propostas. Nós temos um detalhe aqui doutrinário sério. Qual a teoria que eu vou aplicar aqui? Vocês verem que aqui ele fala, feita a pessoa ausente não tivesse sido expedida. Teoria da expedição. Será que essa aceitação, a manifestação da aceitação tem que ser quando ela é expedida? Configura o contrato perfeito e acabado quando eu, que ofertei, tenho ciência dela? Basta o destinatário me expedir? Ou ele teria que escrever? Só dele escrever, eu já estaria obrigada na minha proposta. Veja bem. Então, vamos lá. Como eu disse, a proposta vincula o proponente, que é o artigo, que vai dizer isso, o artigo 427 do Código Civil. Mas a aceitação, a partir do momento que eu aceito, eu tenho um contrato perfeito e acabado. A questão qual é o momento que configura esse contrato perfeito e acabado? Como que se dá essa aceitação? Basta eu enviar a aceitação, o proponente teria que abrir a carta, abrir o e-mail para ele ver que eu aceitei, ou bastaria eu redigir independente de eu enviar ou não. Então, existem algumas teorias que vai falar como que seria essa aceitação, se bastaria enviar ou não. Tem gente reclamando ainda, falando que está cortando. Professora, está normal. Deve ser a internet deles. Então Eu acho que é o chat da professora que tá demorando chegar as mensagens. Não, eu tô vendo a hora aqui, ó. Chegou a 8h07. Pela hora aparece aqui o momento que enviou. Bom, enfim, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar, porque não vai dar tempo de eu concluir, e nós vamos voltar pelo mesmo link, tá bom? Deixa eu encerrar aqui e a gente volta já já.